Senhores e senhoras, meus cumprimentos. Meu nome é Éder e eu sou psicanalista clínico. Percebi que os que são da minha classe profissional, os que são da ciência do psi, psicanalistas, psicólogos e psiquiatras, têm falado muito pouco a respeito das possibilidades de vivência no mundo pós-pandêmico ou a partir do fim da pandemia, como você quiser compreender. Falando de pós-pandemia. É compreensível, né, que todos nós estejamos comprometidos, ocupados com tantas coisas da vida, sobretudo preocupados com todo esse caos que se instalou na sociedade do planeta. No entanto, gostaria de dar aqui a minha contribuição. Não quero falar de tudo sobre tudo, até porque não sei de tudo. Só sei que nada sei, como diz o filósofo. Mas eu acho pertinente fazermos aqui uma reflexão fundamentada em dois temas. Primeiro, como as crianças serão afetadas e como as crianças estão sendo afetadas, né, durante essa pandemia, e como elas viverão e como elas encararão o mundo a partir dessa construção que elas estão passando durante todo esse ano. E quando eu falo das crianças, não falo de todas as crianças, mas das crianças entre 0 a 7 anos de idade. E o segundo tema que eu gostaria de abordar aqui é sobre como a pandemia afetou a nossa cultura, né? A emocionalidade das pessoas que estão inseridas na cultura ocidental. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro, é sabido que de todos nós que as crianças são construídas, a sua personalidade ela é construída a partir do 0 ano, né? Obviamente hoje se sabe pela psicoembriologia que já desde o ventre começa uma construção, tá, psíquica, mas vamos falar a partir do 0 ano. As crianças que estão aqui no mundo exterior convivendo. A partir do 0 ano até os 7 anos de idade, em alguns casos até os anos de idade, as crianças têm um poder de absorção psíquica muito grande. Né? Nós adultos alcançamos esse nível psíquico de absorção de conhecimento quando nós estamos dormindo, sobretudo no sono REM, na parte dos sonhos. Nós absorvemos com muito mais facilidade o mundo exterior, que é o mundo que estamos vivendo, quando estamos dormindo, nós adultos. Diferente de nós, as crianças estão absorvendo com muito mais facilidade aprendizados, conhecimentos sobre tudo na vida, sobre as relações sociais, né, que se dá no lar, na casa, né, no ambiente em que eles vivem, né, também com os parentes que convivem, com os vizinhos que convivem, com os coleguinhas que constroem amizade e também na escola com seus professores. Tá? Portanto, as crianças estão aprendendo muito mais do que nós, absorvendo muito mais do que nós nessa pandemia que afetou a toda a sociedade brasileira, seja adulto, jovens ou crianças. Eu tenho uma filhinha de 4 anos e ela toda vez que vai sair, ela diz: pai, põe a máscara, põe a máscara. Ela já se habituou com a máscara com muito mais facilidade do que eu, que já sou adulto. Às vezes subestimamos as crianças sobre a sua absorção de conhecimento porque nós temos pouco conhecimento sobre as crianças. E elas absorvem muito mais. Ou seja, as crianças são muito mais afetadas, né, por tudo que acontece no ambiente, em nosso redor, na nossa vivência, do que nós. Levando em consideração isto, que as crianças são mais afetadas, temos que pontuar aqui algumas coisas. Primeiro, no ano de 2019, convivíamos de uma outra maneira. No ano de 2020, começamos a conviver de outra maneira. Ou seja, passamos a usar máscaras, a tomar alguns cuidados, higienizar mais as mãos, usar álcool em gel. Nos comércios
somos fiscalizados, se mede nossa temperatura, se tem álcool em gel na entrada, e todas essas coisas nós precisamos prestar bastante atenção. E as crianças estão absorvendo isso. Elas absorveram muito mais do que nós a questão do uso da máscara, a questão do medo do coronavírus, do medo do Covid-19. Tá? E a pergunta é essa: no que afeta as crianças no mundo pós-pandemia? Como esta geração que está vindo depois de nós vai conviver, vai viver? De que forma eles irão trabalhar, né? As suas vivências na fase adulta? Como serão as relações dessas crianças hoje que são afetadas? E quando eu falo de afeta aqui, eu estou falando de tudo que me afeta. Tudo que me afeta é positivo ou negativo. Quando nós pensamos em afeto, pensamos só em coisas positivas. Mas existem afetos negativos, mas também existem afetos positivos. Essas crianças estão afetadas, aprendendo a viver de uma outra forma e de uma outra maneira. E a pergunta é essa: como serão as relações dessas crianças no futuro? Como eles conviverão? De que maneiras viverão, né, com outras pessoas? Nós precisamos levar em consideração tudo isso. Essas crianças poderão desenvolver uma ansiedade maior, né? Poderão ser, se não serem observadas e cuidadas agora, poderão desenvolver uma psicopatologia de ansiedade exacerbada, de nível muito alto, né? Poderão desenvolver transtorno compulsivo obsessivo, o famoso TOC, né? Poderão se tornar muito rígidas. Se os pais não conversarem bastante com seus filhos, elas poderão se tornarem bastante rígidas. São coisas que nós precisamos tomar muito cuidado. Então, o mundo pós-pandemia pode gerar, poderemos ter, aliás, essa pandemia pode gerar no mundo pós-pandemia uma geração mais sensível, mas eu digo sensível no sentido de serem quebráveis, precisarão de mais atenção para não gerarmos uma geração futuramente mais fraca, né? Menos imune, né? Com gatilhos que possa despertar dor, angústias, que se construiu neste 1 ano de pandemia até então, não sabemos até onde vai durar. Nós precisamos cuidar e prestar atenção nas nossas crianças, conversar sobre o uso da máscara e por que isso se sucede, né? Que um dia isto vai acabar, que um dia isso vai passar, que um dia tudo isso não precisará mais acontecer. Explicar que é só um momento, que é um vírus, que esse vírus um dia vai embora e que eles não precisarão mais ter medo. Poderemos gerar uma geração que tem medo, que tem angústias e esse medo vai gerar angústias essas que podem causar problemas sérios em seus relacionamentos, no trabalho, com o chefe, se chefe com seus funcionários, poderão desencadear problemas seríssimos no casamento, na família, nas relações de amizade, né? E esse é o cuidado que eu gostaria que nós tivéssemos com os nossos filhos, conversássemos, se aproximássemos mais dele. Deixe pouco eles no celular, converse mais com eles, incentive uma conversa franca e aberta sobre esses fatos, sobre esses acontecimentos, do que pode ser gerado e a maneira que eles estão encarando esse mundo pós-pandemia. Você realmente conhece o que eles pensam a respeito dessa pandemia? O que seus filhos pensam a respeito dessa pandemia? É uma coisa que deve ser observada. Segunda coisa que deve ser observada aqui é que a nossa cultura, né, a cultura ocidental,
né, que foi constituída e construída a partir da compreensão judaico-cristã, estava bem afastada dessas tradições nos últimos anos. Eu percebi que o comércio começava a anunciar, falar sobre Natal, sobre essas datas comemorativas, sobretudo Natal, que é a data mais importante da cultura judaico-cristã, né? Já próximo dessa data. Quando nos anos 80 e no início dos anos 90, se falava muito sobre essa data com bastante antecedência, né? E eu sempre comentava com as pessoas próximas de mim, com minha mulher, com amigos, dizendo, nossa, eu estou achando estranho. As pessoas enfeitavam pouco as suas casas, né? Enfeitavam pouco as suas casas no interior, por fora. E eu percebi que nesse ano o comércio começou a falar um pouquinho mais sobre o Natal, né, com antecedência. É uma percepção, tá, gente? As pessoas começaram a enfeitar mais. Eu moro num condomínio bem grande. As pessoas começaram a enfeitar seus apartamentos, né? Você vê muita gente com luzinhas, enfeites de Natal. Né? Tudo isso mostra que essa pandemia ela sensibilizou as pessoas, quebrantou as pessoas. Nós estávamos muito ocupados, muito soberbos, orgulhosos com nossas coisas, e isso atrapalhou muito, né? A nossa relação com a nossa sociedade e com aquilo que sensibiliza, que une, que comunga as pessoas e que nos comunga com outras pessoas. Então, eu penso que o mundo pós-pandemia, eu posso me enganar, mas nós precisamos, para termos uma geração melhor, prestar atenção agora nessas crianças e nos sensibilizar com as datas importantes da nossa cultura. Sobretudo, a data mais importante é o Natal. Ela une a família, ela aproxima as pessoas, ela une amigos, né? Ela nos faz refletir sobre o outro. E é uma coisa que a gente precisa voltar a pensar. Tá bom, gente? Espero ter dado minha contribuição. Um beijão para todos aí.